Graça e paz, meus irmãos, amém? Quem que vos fala é o pastor Bruno. Deus abençoe ricamente os irmãos. Irmãos, falar um pouquinho sobre o dom, né? O dom de línguas, a prática do dom de línguas, e falar um pouquinho também sobre a área de libertação e um pouquinho também sobre sonhos proféticos, amém? Falar bem breve. Tô aqui dentro do carro, né? Deus está no controle de todas as coisas. Vamos lá. Irmãos, eu lembro que, primeira coisa, né? A Bíblia vai dizer que em relação a sonhos, a Bíblia fala que desde o Antigo Testamento, né, José do Egito, ele teve sonhos. Até mesmo a Bíblia vai relatar a situação de Moisés, né, Arão e Miriam. A Bíblia vai dizer que quando Arão e Miriam, ali de alguma certa maneira, falaram mal de Moisés, né, como a Bíblia vai dizer, o que aconteceu? Deus se apresentou para Arão e para Miriam e disse para eles assim: olha, se tem profeta em vosso meio, eu, o Senhor, vou manifestar através de sonhos e através de visões. Ou seja, o profeta do Antigo Testamento, lógico que tem mais coisas, né? Geralmente Deus falava através de sonhos e também através de visões. Lógico que nem todo mundo que tem sonhos, ainda que seja um sonho profético, quer dizer que alguém tem um ministério profético ou tem o dom de profecia. Mas uma das ferramentas que Deus usa muito na área da revelação, na área da profecia, são sonhos proféticos, amém? Então vamos lá, vamos entender o que o Senhor está querendo falar com isso. A Bíblia também vai dizer que no Novo Testamento, José e Maria, né? Maria ali grávida de Jesus, ela vai ganhar um bebê, né? Vai ganhar Jesus e tudo. E o que a Bíblia vai dizer? Que Herodes queria matar a criança. E o próprio Deus, através de um sonho, né? O anjo do Senhor se apresenta no sonho. José, ele tem uma divina revelação no sonho, orientado a não voltar, a não permanecer naquele lugar, porque Herodes queria matar a criança. Então, Deus ali deu um grande livramento para Jesus ainda na sua infância. Amém? Então, vamos lá. Então, sonhos proféticos existem. Amém? Agora, em relação também à área de libertação, né? Desde o Antigo Testamento, a gente ouve falar de libertação, não libertação em relação a demônios. Lógico que indiretamente tinha, né? Mas não assim de forma literal como hoje. Mas no Novo Testamento, Jesus vai dizer que ele liberou uma palavra forte. Ele vai dizer: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos causará dano algum. E diz mais lá em Marcos 16 alguma coisa, vai dizer: e estes sinais hão de acompanhar os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, colocar a mão sobre os enfermos, beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum, e assim, assim, assim. Então, irmãos, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre experiências em relação ao dom de línguas também. O que é o dom de línguas? A Bíblia também vai dizer, lá em 1 Coríntios 14, do versículo 4, né? Que quem profetiza edifica a igreja, mas quem ora em línguas, quem fala em línguas, edifica a si mesmo. E a Bíblia também fala lá em 1 Coríntios 14, do versículo 14, quem fala em língua desconhecida, quem fala em línguas, amém? O teu espírito ora bem, mas a tua mente fica sem fruto, fica infrutífera, amém? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho. O pastor fala um pouquinho sobre o dom de línguas. Vamos lá. O dom de línguas, irmãos, no vídeo anterior, se você olhar direitinho no meu canal, você vai ver aí meus relatos, né? Como me ajudou, amém? O jejum também ajuda também. Por exemplo, hoje de manhã pela manhã eu estava com dor de cabeça também. Comecei a orar em línguas, a dor de cabeça em algum momento ali ela cessou, amém? Recebeu um alívio tremendo. E assim, teve um momento que ela quis voltar de novo, mas depois ela cessou. Então, irmãos, quando a gente ora em línguas também, além da gente ser edificado, experiência própria minha, a gente pode estar orando por mistérios com Deus, orando por coisas ocultas, coisas que você não sabe. Quer ver um exemplo? Vamos supor que eu estou com dor de cabeça aqui agora. Aí eu estou orando em línguas, talvez isso aqui é um ataque espiritual, isso aqui é alguma coisa no meu corpo, automaticamente eu estou orando ali e o Espírito de Deus vai, através da oração, intervém a meu favor. Assim creio eu. E vamos lá, sobre mais experiência sobre o dom de línguas. Irmãos, eu lembro que muitas das vezes antes eu não tinha prática de oração em línguas, né? Mas igual eu falei, David Robert, acho que é Robert, né?
O apóstolo Luiz Hermínio também, ele tem prática de oração em língua, mais de 1 hora em línguas. Hernani Santos também, ele tem muita questão da prática de oração em línguas. Antônio Cirilo tem muita prática de oração em línguas. Você vê que esses homens são homens sensatos, homens que pregam a palavra, homens que têm sabedoria na palavra. Então você vê que por aí, que a prática de oração em línguas é válida. Porque se esses homens que são sensatos, homens que pregam a palavra, homens que dão bom testemunho, homens que estão lá em cima, que a gente vê unção, a gente vê presença de Deus, a gente vê palavra. E se nós vemos isso neles, eles estão falando que orar em línguas, ter o hábito de orar em línguas, ajuda a edificação, ajuda o crescimento, ajuda a desenvolver, irmão, então é válido, amém? Então eu comecei a ver aquilo, ativei minha fé. A primeira vez que eu fui orar em línguas, 1 hora direto, uma voz falou comigo assim: vou tirar o seu atraso, amém? Só que no começo eu não queria orar não, irmãos. Até queria, mas eu ficava meio com dúvida. Isso aqui seria uma perda de tempo, né? Mas na verdade Deus mostrou para mim que é algo importante. Mas vamos lá, meses anteriores até a prática de oração em línguas, eu lembro que eu tive um sonho, amém? Nem todo sonho é da parte de Deus. Tem sonho que é sonho profético, tem sonho que é sonho de revelação, tem sonhos que é sonhos diabólicos, tem sonhos que é da carne, do emocional da pessoa. Mas vamos lá, eu tive um sonho, e aí naquele sonho que eu tive, olha que interessante. Eu sonhei que eu estava dentro de um depósito de construção, dentro do depósito, e no depósito tinha pessoas lá que recebem as pessoas, o caixa, né? Aí eu conversava com o dono do depósito, presta atenção, o dono do depósito. Aí eu conversava com o dono do depósito, falar com ele assim: olha, eu quero construir, eu quero fazer uma gaveta ali abaixo do caixa, para que se o ladrão vier querer roubar, ele não vai conseguir enxergar, conseguir identificar esse lugar que está um pouquinho mais abaixo da caixa, onde tem o dinheiro, onde tem o tesouro, exemplo. Ali então o dono concordou, e ali então eu comecei a preparar a situação para poder construir. Já viu aqueles caixas onde a pessoa tira o dinheiro e coloca o dinheiro, tira o dinheiro? O ladrão vem, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: ei, abre o caixa aí, me dá o dinheiro aí. Só que eu pensei em fazer tipo como fosse um fundo falso. Para quando alguém vier, o ladrão viesse roubar, eu deixava bem claro no sonho. Quando o ladrão viesse roubar, ele não ia conseguir ver. Aí tudo bem, tive aquele sonho, dentro do depósito, eu querendo construir algo mais escondido, para que o ladrão não viesse roubar o depósito. E depósito, né, irmão? Lembro de quê? Construção, né? Depósito também é o lugar onde armazena materiais, né? Então vamos lá. Eu acordei aquilo na cabeça e comecei a querer entender aquilo. Aí passou dias depois, se não foi no mesmo dia, foi dia depois. Por acaso eu abri a passagem bíblica, e abrindo uma passagem bíblica no Novo Testamento, lá em Mateus, vai dizer o seguinte: que todo escriba, presta atenção, todo escriba versátil no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito, presta atenção, depósito, coisas velhas e coisas novas. A partir desse versículo, eu entendi meu sonho. Amém? O que significa aquilo? Aquele depósito que eu sonhei, aquilo representa o meu corpo. Por quê, pastor? A Bíblia vai dizer: vós sois templo do Espírito Santo. Eu cheguei à conclusão que aquele dono do depósito era o Espírito Santo. Amém? Aquele lugar onde é que era o caixa, onde é que era o tesouro ali que guardava o dinheiro, ali representa o coração. Tá aí, tudo bem? E eu me propus a fazer algo mais escondido ainda. Amém? Mais escondido para quê? Para o ladrão não roubar o que tem no caixa, o tesouro que tem no caixa. Aí o que acontece? O Espírito Santo me deu entendimento que quando eu comecei a botar em prática a questão da oração em línguas, eu comecei a ser fortalecido por Deus, por dentro. Comecei a edificar áreas da minha vida internas, que é onde o ladrão, que é representado Satanás, roubava a semente que era semeada dentro de mim, roubava os materiais que Deus tinha me dado, por exemplo, experiência, conhecimento da palavra, algumas coisas que Deus tem depositado dentro de mim. Olha a palavra, depositado dentro de mim. Muitas delas tinham se perdido. Como é que eu perco algo que Deus me deu dentro de mim? Através da dúvida, através do medo, amém? Através do desânimo, através do esquecimento. A Bíblia vai dizer, na parábola do semeador, que quando a pessoa ouve a palavra do reino, a palavra de Deus, e ela não entende, o maligno vem e rouba o que foi semeado.
Muitas vezes, Deus tem depositado em nós experiências sobrenaturais da parte dele. Tem depositado palavra profética, revelações dentro das Escrituras. E muitas vezes isto, por causa da nossa dúvida, pelo fato de nós não entender alguns mistérios de Deus, aquilo acaba se perdendo. O diabo acaba roubando. Mas interessante que Deus mostrou que quando eu comecei a ter prática de oração em línguas, eu comecei a construir, eu comecei a edificar o caixa. Eu comecei a edificar aquele lugar onde tem o tesouro. Dentro do depósito tem o tesouro. Ou seja, nós somos o depósito de Deus, nós somos cartas vivas de Deus. Amém? E o Espírito Santo está sempre acrescentando algo dentro de nós. Mas muitas vezes, se nós não vigiar, se nós não ser edificado por dentro, o ladrão vem e rouba aquilo que Deus tem construído dentro de nós. E ali então eu cheguei à conclusão, eu cheguei ao entendimento daquele sonho. Aquele sonho representava que a partir de algum momento eu ia começar a ter prática de oração em línguas, eu ia ser edificado. E ali então eu ia esconder em Deus alguns mistérios que Deus tem na minha vida, a palavra, as experiências sobrenaturais, aquilo ia ficar escondido, fortalecido, e o diabo não ia conseguir roubar facilmente aquilo de mim. Entendeu? Outra experiência também que eu tive em relação a sonhos, antes de eu ter a prática de oração em línguas. Irmãos, isso foi antes de eu ter a prática de oração em línguas. Olha que interessante, meses antes. Eu comecei a sonhar que eu estava aprendendo a falar inglês. Olha que interessante. Aí no sonho eu estava aprendendo a falar inglês e tinha uma escada. E eu começava a subir aquela escada e estava começando a aprender a falar inglês. Olha que interessante. Eu comecei a pensar comigo um tempo. Será que é para me aprender a falar inglês? Mas não, irmãos. Quando eu comecei a botar em prática a oração em línguas, Deus mostrou que aqueles sonhos que eu tinha antes, que eu estava aprendendo a falar inglês, na verdade, aquilo representava que eu estava aprendendo a falar uma língua difícil. Embora é o Espírito que nos concede, mas Deus fala com enigma, Deus fala com figura para mostrar mistérios lá na frente. Então, eu estava aprendendo a falar inglês no sonho e estava tendo dificuldade. Vamos lá. Falar em línguas não é questão de se aprender, é questão de ser algo gerado dentro de você e você ter fé suficiente para falar. Amém? Então é muito importante isso, esse sonho profético, né? As revelações que Deus tem me dado em relação a isso. Então eu comecei a botar em prática oração em línguas, fui edificado, muita coisa da minha vida melhorou. Porque antes eu tinha dificuldade no sonho de falar inglês, no sonho. A língua que eu falo não é inglês, é mistérios com Deus. Mas Deus fala com comparação, com figura. E lá na frente eu fui entender então o que significa aquilo. Deus representava que eu ia aprender a falar uma língua difícil. O aprender, irmão, quer dizer botar em prática. Eu estava tendo dificuldade em botar em prática. Entendeu? Eu estava tendo dificuldade em botar em prática isso. Mas aí Deus deu vitória. Eu comecei a botar em prática isso e cresci muito, irmãos. Amém? Então assim, entendendo. Esses sonhos que eu tinha eram um alerta para mostrar algo lá no futuro. E assim, comecei a botar em prática. E muitas coisas da minha vida cresceu, irmão. Comecei a ter experiência com visões com Deus profundas. Amém? Comecei a ver mistérios na palavra de Deus. Ô, irmão, uma experiência atrás da outra. É interessante demais. Amém? Olha que tem pessoas até me ligando. Como é que pode, né, irmão? Na hora do vídeo. Mas Deus está no controle. Vamos lá. Não vai dar para falar sobre libertação agora, não. Outra hora eu vou gravar um outro vídeo, na sequência desse vídeo. Aí eu falo sobre libertação e falo também sobre outras áreas da vida. Amém? Deus abençoe os irmãos. Lembrando, inscreve no canal. Amém? Inscreve esse canal aí, abençoe esse canal. No nome de Jesus.